Olá, amigos da Info, começa agora mais uma edição do Infolab Responde. Eu sou o Lucas Agrela, estou aqui no Infolab com o Leonardo Veras. Tudo bem? E o Cadu ali na produção. Hoje a gente vai tirar as dúvidas de vocês sobre as baterias dos smartphones. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, qual é o smartphone com melhor duração de bateria, o que acontece se você deixar o smartphone na tomada por muito tempo, qualquer coisa do gênero, pode perguntar aqui que a gente vai respondendo para vocês. A gente já recebeu algumas perguntas aqui. A Rúbia mandou uma pergunta pra gente aqui, perguntando se ainda existe, rola aquele mito de deixar o smartphone carregando durante um determinado período de tempo quando ele é novo, ele acabou de ser comprado e deixa ele na tomada. Bom, basicamente não, né, Léo? Não, basicamente não. Até porque na fábrica eles já meio que fazem isso. E as baterias de lítio e polímero hoje em dia não tem esse tipo de problema. Elas vão ter um ciclo fixo ali de vida, né? Vida esperada. E é aquilo ali mesmo. Você passando por esse procedimento não vai conseguir estender ou diminuir ou coisa do tipo, não de forma significativa. Justo. Temos mais uma pergunta aqui do usuário do Twitter identificado como Raul Costa. Por que a bateria do meu S3 Mini dura apenas 4 horas e pouco após 1 ano e meio de uso? Nossa. É bem pouco, né? Sim. É natural que baterias degradem ao longo do tempo. Normalmente tem uma expectativa dela durar, assim, falando em geral, muda muito de aparelho para aparelho, mas de 80% da carga total depois de 500 ciclos de uso, né? Só que essa queda que você está mencionando é bem maior do que isso. Pode ser um problema um vício da bateria específica do seu aparelho. Como Sim. o S3 Mini dá para você tirar a bateria, eu recomendo que você procure uma nova ali da Samsung oficial. Sim, tem até algumas versões que eu já vi não oficiais de bateria para esse aparelho que não é recomendável usar, mas tem umas baterias que são elas têm mais capacidade, elas são até mais espessas, e aí elas são vendidas juntos com uma capa traseira adicional que deixa o S3 Mini mais gordinho. Sempre lembrando que bateria de lítio não é algo com que você brinca. Elas são inflamáveis, elas têm componentes que são hermeticamente fechados ali porque não podem ter contato com o ar, tem coisa pressurizada, então sempre compre de fornecedores oficiais, senão pode explodir mesmo. Inclusive acontece isso rotineiramente com baterias falsas. Sim, eu lembro de um caso que eu até escrevi aqui para Info, que foi de uma menina que colocou uma bateria falsificada no aparelho Galaxy dela, acho que era um S4, se eu me lembro bem, colocou o smartphone, assim, eu não me lembro bem como foi, mas foi algo como ela desligou o despertador do smartphone de manhã, ficou com o celular na mão e colocou embaixo do travesseiro, né? Aí ele sobreaqueceu e queimou tudo, o travesseiro, queimou o lençol, queimou o colchão. É um perigo enorme isso daí. É um grande problema, você não pode ficar brincando com esse tipo de produto. Tem mais uma pergunta aqui que é bem interessante, que é da Paula. Ela pergunta qual o celular barato que tem a melhor duração de bateria. Olha, barato é um termo um pouco vago, mas o mais barato que a gente consegue recomendar, que tem uma boa duração de bateria, é o Xperia E1 da Sony. Ele é um smartphone já com uma configuração ultrapassada, só que ele é um aparelho que está na faixa de preço de até R$400, 450, e ele está com a liderança isolada de duração de bateria naquela faixa de preço. Ele teve 10 horas e 20 de duração de bateria, ou 10 horas redondo, foi 10 horas. 10 horas de duração de bateria no teste do Infolab. Que o teste do Infolab para baterias consiste na reprodução de vídeos em HD com Wi-Fi, Bluetooth ativos. Continuamente até acabar. Brilho de tela no máximo, otimização de software desligada. Então... Sim, é o pior caso de uso de bateria. Comparando com outras daquela faixa de preço, eles costumam durar umas 6 horas, 7 assim, meio que excepcionalmente. Então o E1 tá bem diferente mesmo. Tanto é que quando a gente testou ele pela primeira vez, a gente realizou esse teste acho que umas 3 vezes para confirmar, porque de fato ele tá completamente fora do normal. Ali. Não, ele é tão fora do normal que até eu publiquei hoje um review sobre o Xperia Z3 Compact. Era um smartphone mais potente, muito mais caro,
e acaba tendo um problema de gestão de energia, que o E1 mesmo não tem. Os aparelhos são da própria Sony. Se você pegar o E1, ele dura 10 horas no teste de bateria, e o Z3 Compact ele durou 6 horas e 36 minutos. Então ele consegue superar assim, de longe a duração de bateria de smartphones bem potentes. Até os iPhones também, né? Os iPhones, em geral não se dão muito bem nos nossos testes. Nos nossos testes de bateria, acho que o pior, assim, dos mais recentes foi o 5C, né? 5C foi muito mal, acho que eram umas 4 horas. Eram 4 horas e 24 minutos de duração, é muito pouco. Muito. A Apple sempre tem uma tradição, uma má tradição de usar baterias de baixa capacidade. Porque acho Todos que têm 1.500 mAh, agora que eles aumentaram, né? Exatamente, eu acho que isso daí é um legado da época que smartphone era usado para falar, sabe? Sim. Ainda, então o iPhone começou assim, daí na época até tinha uma bateria decente para esse tipo de uso, né? Mas conforme foi mudando o perfil de uso do smartphone, ele foi apanhando dos outros. Sim, e é por isso que até a Apple aumentou a capacidade da bateria no iPhone 6 e no iPhone 6 Plus. Sim. E o iPhone 6 Plus, ele foi o melhor iPhone até agora, né, nos testes de bateria da gente aqui do Infolab. Ele quebrou pela primeira vez a marca das 8 horas no teste de bateria do Infolab, enquanto os demais ficavam com no máximo 6 horas e 20, 6 horas e meia. Só que é bom lembrar que nesse mesmo meio tempo, os Androids e mesmo os Lumias, os com Windows Phone, estão bem acima. Não, sem dúvida. Os Lumias, o 1520, né? É um integrante bem importante. Tem muito bom, tem uma excelente duração. Ele tem uma excelente duração. Vou até pegar aqui quanto foi a duração dele certinha. Sim, e os Androids avançados tradicionalmente são os melhores nesse quesito. Olha, o 1520 ele não tá aqui. Eu tenho o 1320 que ele é o equivalente dele também e até mais barato, que ele custa na faixa dos R$1.000. Ele durou no teste do Infolab 10 horas e 43 minutos. Pois é, exatamente. É muita coisa, muita bateria. Mas mesmo assim ainda não são os campeões esses aparelhos, né? O Moto Max da Motorola, ele foi o nosso campeão. É o campeão aqui pelo menos ao longo de 2014 e até agora, no 2015, o que rolou de testes no Infolab, ninguém superou o Moto Max. Ele conseguiu mais de 12 horas e deixa eu ver só os minutos certinho aqui. Ele aguentou por 12 horas e 22 minutos no teste de uso intenso da gente aqui do Infolab. E um pouquinho atrás você tem o Galaxy Note 4. Não, assim, é pouquíssimo atrás, pouquíssimo, porque o Note 4 ele tem uma capacidade menor de bateria, mesmo assim a diferença de um para o outro foi de 7 minutos. Exatamente. 7 minutos. O Galaxy Note 4 aguentou 12 horas e 15 minutos no teste de bateria do Infolab, sendo que ele tem... Deixa eu ver quantos miliamperes certinho aqui. Acho que 3.300? Ele tem 3.000... não. É entre 3.200 e 3.300, não tem aqui. Mas o Moto Max, ele tem 3.900. Então... E a tela dos dois, ela é OLED e tem qualidade Quad HD. A resolução mais alta que você pode encontrar em um smartphone atualmente. Então eles são bem similares, assim, o processador é o mesmo, a tela tem a mesma resolução, mesma tecnologia, então é natural que eles durem tempos parecidos ali. Sem dúvida. Mas tem uma outra curiosidade, é que esses aparelhos eles têm o processador Snapdragon 805, que eles têm a capacidade chamada de Quick Charge 2.0, que é a Qualcomm ofereceu, né, para essa linha de processadores, de SoCs, né? E o que ele permite é também que você use um carregador com uma voltagem mais alta, então você consegue recarregar o aparelho muito rápido. O Moto Max ele foi de 0 a 100% em 2 horas cravado, né? Exatamente, o que é muito bom, né, comparando com outros. Sim, até só mais uma coisa aqui, Léo. O Note 4 também, o Galaxy Note 4, ele foi o campeão em velocidade de recarga, né? Sim. Ele tem menos capacidade que o Moto Max, então ele demorou menos para chegar ao máximo da bateria. Ele demorou 1 hora e 34 minutos. Exatamente. Mas lembrando que esses dois tempos aqui que eu mencionei, eles são considerando que o smartphone esteja desligado e ligado na tomada, não em um USB ou coisa do gênero. No USB, por sinal, vai demorar muito mais tempo. Sim, o que acontece aí é que a Qualcomm, desde antes, ela já tinha o Quick Charge antes,
não tinha esse efeito tão avassalador, né? O Quick Charge já tinha no 801, né? Já tinha na época do Snapdragon 600. Nossa, já faz tempo. Só que nem todos os aparelhos habilitavam, sim, uma coisa mais rara. O que acontece ali é o seguinte, ele deixa que o seu carregador consiga usar uma corrente direta de amperagem um pouco mais alta, até 3 amperes. E também com uma maior variedade de voltagens disponíveis, desde 5, que é o padrão USB, até 12, se não me engano, que é mais próximo de algo para um notebook, assim. Então, basicamente o que ele faz é essa flexibilidade em termos de uso da rede elétrica ali. Sim. E mudando um pouco de assunto, mudando de fabricante, também falar um pouco sobre o LG G Flex, né? Que ele é um aparelho que tem tela curva e ele foi um dos melhores aparelhos no quesito bateria, segundo os testes do Infolab. Ele, ano passado, até o final do ano passado, quando foram lançados o Note 4 e o Moto Max, o G Flex, ele era o campeão de duração de bateria, assim, praticamente isolado, porque ele foi o primeiro a chegar nas 11 horas e 49 minutos de duração. Exatamente. O G Flex tinha muitas coisas a favor dele, né? Em primeiro lugar, ele é muito grande, o que dá para caber uma bateria grande ali. Sim, ele tem uma tela de 6 polegadas. Como ela é curva, então parece um pouquinho Parece um pouco menos, mas ele é bem grande. Ele é bem grande. Ele também, por ser curvo, ele usava uma tecnologia de bateria mais nova da LG, que são as baterias curvas que eles fazem. E a própria bateria prometia um aumento de pelo menos 15%, algo nessa linha. Ele usava uma tela OLED e também essa tela tinha uma resolução menor, o que ajuda ali tanto na questão deles poderem manter uma intensidade de luz um pouco mais baixa, quanto no uso da GPU do aparelho. Sim, então, mas o problema dessa tela, na verdade, era a qualidade mesmo dela, né? Sim. Por outro lado, você tinha uma tela enorme com a resolução HD que ficava meio óbvio, assim. Que você conseguia ver muito a malha do smartphone, você via a malha da tela, assim, claramente, então era um problema. Alguns anos atrás ver, isso né? não seria problema. Não, mas hoje imagina. em dia todo mundo tem um celular. Todo mundo não, né? Boa parte tem um celular. Cara, daqui a pouco a gente vai estar com 4K na cara. Exato. Não vai ter como você pegar um HD com uma proporção tão grande assim. Você nota a diferença rápida. Sim, cada vez mais. Se você se acostumar a usar um smartphone com tela Quad HD, você já sente falta na hora de pegar um com Full HD. Por mais que não seja uma diferença estonteante, mas é bem perceptível. Agora, só o outro smartphone dos campeões aqui de bateria do Infolab, temos mais um da Samsung, que é o Galaxy K Zoom, que ele usou ele usou uma estratégia diferente, né? Ele não só tem a tela AMOLED, que tem essa tecnologia similar à da LED, né? Da OLED, dos outros aparelhos, como também ela usa ela tem 8 núcleos de processamento, então ela não ativa todos sempre, ela ativa de acordo com a necessidade, né? Sim, basicamente quando você tem um aparelho que tem um TDP, ou seja, um Thermal Design Power, um design que prevê uma certa dissipação de energia, e ele usa uma quantidade maior de núcleos do que outro, isso necessariamente quer dizer que nos núcleos individuais deles são mais eficientes. E por isso mesmo ele consegue ser mais econômico em termos de uso de bateria. Olha, Léo, o Gilmar tem uma pergunta bem curiosa aqui. É lenda que recomendam calibrar a bateria pelo menos X tempos descarregando totalmente e carregando totalmente? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Tem vários desses procedimentos, assim. Normalmente não se recomenda, na verdade, deixar a bateria descarregar completamente. Tanto é que você nem sempre consegue fazer isso, o aparelho normalmente desliga antes. Por quê? Porque o controlador de energia, o chip que controla a energia no celular, ele precisa de energia também. Quando você abaixa a voltagem da bateria abaixo dele, você pode causar alguns probleminhas ali. Então, em geral, você nem consegue descarregar completamente a bateria. Então, assim, evitar, né? Na prática, vai ser como se você tivesse descarregado, né? Porque o celular não vai ligar. Só que, na verdade, ainda tem carga ali.
Sim, então sempre que o seu smartphone tiver já nos 10%, a dica é colocar de volta na tomada. Sim, sim, é bom você recarregar novamente. Você não tem jeito, os ciclos de uso da vida dele são fixos, você vai acabar gastando de uma forma ou de outra. Sim. Em geral duram uns 3 anos, mas isso muda de aparelho para aparelho. Sem dúvida, até bom que você mencionou essa parte do ciclo de novo, porque eu ia comentar aquela no começo e acabei esquecendo. Eu entrevistei no ano passado o CEO do iFixit, que é uma empresa que basicamente desmonta os smartphones e dá nota para quão fácil é fazer um reparo nele, né? E o que ele me disse foi que a maioria dos smartphones tem baterias de lítio com íons de lítio com ciclo de carga de até 400 vezes. Então, mesmo a Apple, que diz que os produtos dela só começam a perder a capacidade a partir das 500 recargas, ele disse que esse número é um pouco exagerado, que 400 já é um número considerável. E isso acaba limitando um pouco também a duração do seu smartphone, né? Porque se você tem um smartphone e, por exemplo, como o leitor que comentou com a gente aqui, que o aparelho dele tem 1 ano e meio e já está durando 4 horas, está durando super pouco. Você vai ter que recarregar mais. Vai ter que recarregar mais, cada vez mais, e você vai consumindo mais ciclos e ele vai ficar mais velho. Você vai transformar seu celular, que é um telefone móvel, em um telefone fixo que está sempre ligado numa tomada. Mas é uma evolução natural também dos smartphones, do mercado mesmo, né? O grande problema é que a tecnologia de bateria é muito mais complicada de conseguir desenvolvimentos radicais do que outras partes, outros componentes do aparelho. Geralmente é um tipo de pesquisa que leva anos de testes, porque uma mudancinha em um único eletrodo ali, em um único componente ali da célula pode causar uma diferença não prevista. É uma química ali bem complicada. Então, enquanto os smartphones vão ganhando mais capacidade, exponencialmente, a bateria vai aumentando linearmente, ela não cresce tanto. Sim, tem até várias notícias que a gente publica também aqui no site da Info, e vocês devem ver por toda parte, de tecnologias que permitem recarregar o smartphone em 1 minuto, 2 segundos e tal. Tudo isso ainda funciona com supercapacitores. Não é o tipo de coisa que é tão portátil e barato de ser produzido em escala. Volta e meia aparece uma notícia do tipo, tais cientistas desenvolveram um material que pode ser usado de cátodo que faz com que a bateria dure, sei lá, 1 semana de uso total, só inventando aqui. Possível que isso aconteça? Possível, perfeitamente possível, mas até isso chegar na parte comercial é assim uma problemática enorme. Porque não é simplesmente você criar tecnologia, você tem que lidar com a vontade da empresa em colocar isso no mercado, em essas empresas atingirem as negociações corretas para elas e elas conseguirem ter uma margem de lucro em cima daquele componente. E mesmo em termos de engenharia mesmo, às vezes o material não é estável o suficiente para você fabricar em massa, aparecem problemas não esperados. Quando você muda de material de eletrodo, você nem sempre entende completamente como que a química dele funciona, então surge um problema que você não consegue resolver na hora, então é meio complicado isso daí. Sim, tem mais uma pergunta aqui do Vitor, está perguntando o que vocês acham dessas baterias externas que funcionam como uma vida extra para os celulares. Olha, tem alguns bem interessantes. É meio chato você ter que ficar com o celular e aquela coisa pendurada ali, né? Mas às vezes não tem muita opção, né? Sim. Principalmente para o que é uma tendência, celulares que você não consegue remover a bateria. Seu cordão umbilical ali, você não tem muito o que fazer. O que você acha dessa tendência, Léo? Ela é uma voltada para a obsolescência programada? Pois é, eu tenho quase certeza que é. Assim, é possível que isso também torne a bateria individual aqui de melhor qualidade do que a que você compraria em retail? Sim, é possível e de fato é verdade. Só que isso tira uma opção do cara, né? Você não poder retirar a bateria é uma liberdade que você perde. Sim, é uma liberdade que você perde, mas por outro lado também acaba ajudando, assim, as pessoas não compram baterias
falsificadas e explodem elas, né? Tem essa outra uso, tem o outro lado, né? É uma questão bem de segurança. Mas em geral essas baterias externas, elas funcionam bem, né? Sim. Só que aí você tem que lidar com o fato de também que elas têm vida útil também. Né? Elas também vão ter cerca de uns 400... Exatamente, elas têm vida útil e elas vão carregar mais devagar do que numa tomada. Elas vão porque seria algo comparável a carregar em um notebook, Léo? Mais ou menos isso. Assim, depende das especificações, mas todas as que eu vi até hoje é 5 volts, meio ampere, 1 ampere no máximo ali. Então você não carrega tão rápido assim. Eu, por exemplo, nunca vi nenhuma que alegasse ser compatível com o Quick Charge, por exemplo. Sim. Então vamos só dar uma recapitulada para a gente finalizar o vídeo aqui. O que a gente falou, o smartphone mais barato com a melhor duração de bateria é o Xperia E1, que aguentou mais de 10 horas no teste do Infolab. O Moto Max, o Note 4, o G Flex e o Galaxy K-Zoom são os aparelhos com melhor duração de bateria do momento no mercado brasileiro aqui. As baterias normalmente começam a perder capacidade a partir depois das 400 recargas, então a dica é trocar de smartphone talvez, porque né, você vai precisar. Em geral, em 3 anos você vai ter problemas consideráveis com a bateria, então é melhor trocar o aparelho. Sim, e as Ou baterias... trocar a bateria se você puder fazer isso. Sim, e as baterias externas elas são uma boa solução para você que quer uma vida extra para o seu celular, só que elas também vão carregar mais devagar e também sofrem do mesmo problema de ter um limite de ciclo de carga. Então é isso, pessoal. Até a semana que vem. Até Tchau! mais. Tchau, tchau.